Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu venho para mais um vídeo. Dessa vez estou mostrando aí para vocês qual chantilly que eu utilizo. Então, eu utilizo o chantilly Norcal, esse é o Chanti Mais. Tô gostando muito de utilizar ele. Então, eu tô aí chacoalhando bastante o chantilly para que se alguma composição dele desceu, então eu chacoalho para não dar nenhum problema na hora de bater o chantilly, tá? Tenho aí então o medidor 500 ml, é isso que eu utilizo. Então eu uso meio litro, consigo fazer um bolo de 20 por 10, de 15 por 15, tá? Dá certinho. Então tá aí, meço, coloco então no meu bowl. Olha só, pra gente bater. Você pode bater esse chantilly na planetária, na batedeira que você tiver aí, a mais tradicional na sua casa, você consegue bater muito bem. Raspo aí, tá? Para aproveitar toda a quantidade aí do chantilly que tá no meu medidor. Olha só. Então eu coloco na velocidade 1, vou mostrar para vocês ele batendo, tá bem geladinho, tá? Não deixei no freezer, deixei mesmo na geladeira. Minha geladeira gela muito bem, então eu deixei só na geladeira mesmo. Olha só, você tem que deixar no mínimo de 12 horas na sua geladeira, tá? No mínimo, para você poder utilizar o seu chantilly. Então, passando aí 1 minuto e meio, mais ou menos, eu coloco na velocidade 2. Olha só, deixo batendo por mais ou menos 1 minuto e meio novamente e coloco na velocidade 3. Vou deixar esse chantilly bem batidinho, bem durinho. Esse chantilly, esse Chanti Mais, ele é bem branquinho, então para você que vai fazer um bolo de casamento, um bolo que você queira deixar ele bem branquinho, esse é o chantilly perfeito aí para você, tá? E eu acho muito fácil de texturizar ele também, de deixar ele sem porosidade, então eu tô gostando demais do Chanti Mais. E ele é o mesmo valor que o chantilly Norcal tradicional, tá? Olha aí, eu levantei um pouquinho o bowl para que a hélice consiga pegar todo o chantilly até que tá no fundo aí da minha tigela. Dei uma levantadinha só para me certificar de que ele tá todo misturadinho, tá certo? Então tá se formando essa bola assim mais no centro aí do meu bowl. Então eu já percebo que ele já está bem durinho. Olha só, prontinho, bem durinho. Agora vamos conseguir a consistência que a gente quer nele, hidratando. Como eu tenho aí, esse é o corante gel choque rosa. Vou colocar aí, ó, dou uma apertadinha e coloco só para fazer um fundo, porque nós vamos fazer um glow cake. Então, como ele vai ser todo rosa mesmo, então eu já tingi todo o chantilly de uma vez, tá? Só dei aí só uma misturadinha e tá aí o nosso bolinho. É um bolo de 20 de diâmetro por 10 de altura, massa de chocolate amanteigada com cacau 50%. E tenho aí um ganache de chocolate nobre meio amargo. Utilizei o chocolate Nestlé, tá? Olha só, tá bem durinho, tá bem uma consistência bem ótima, pra gente ter bastante firmeza aí no bolinho, tá certo? E vou dar uma texturizada aí bem pouquinha no meu chantilly, como ele está muito durinho, então eu vou colocar aí um pouco de leite condensado, mostro aí pra vocês a quantidade que eu usei. Você vai colocando aos poucos, conforme vai pedindo o seu chantilly, a quantidade que você vai colocando. Não coloca tudo de uma vez para você não desandar aí o seu chantilly. Vai colocando, vai sentindo então a consistência. Olha só. Então eu coloquei, eu quero deixar só ele um pouquinho mais molinho para fazer a pré-camada. Depois eu termino de texturizar. E utilizo também água. Para quê? Para que o chantilly não fique tão doce. Então eu também coloco a água, não coloco apenas o chantilly, tá? Então eu deixei ele, ainda não está na consistência
para alisar, só que para fazer aí a pré-camada eu prefiro ele assim, mais firme, tá? Para segurar bem aí qualquer pedacinho de bolo que esteja escapando. Às vezes, conforme a gente, olha lá, tô mostrando para vocês que tem um buraquinho aí, porque às vezes na hora que nós vamos montar o bolo, ele, depois quando você tira, você percebe às vezes um buraquinho ou outro aí, então eu coloco o chantilly para que ele não faça bolhas na hora que eu depositar o chantilly de alisar. Então eu aproveito essa pré-camada para segurar todos os gruminhos aí do bolo e também para nivelar, tirar esses furinhos que ficam na parte do recheio, tá certo? Então é só isso, olha, capricho bem na parte onde está o recheio, tá? Na parte de cima, não tem necessidade de você fechar ele todinho aí, tá? Dessa forma você já conseguiu segurar bem aí e nivelar o bolo. Então agora sim eu vou terminar de alisar, olha aí, já está no ponto, tá? Coloquei mais água, mais leite condensado e ele já está numa consistência ótima para nós fazermos o alisamento. Tô mostrando aí qual que é o saquinho que eu utilizo. Esse é um saquinho daquele que você compra por quilo, então ele é mais retangular, ele é mais compridinho, tá vendo? Então eu faço um furinho já corto aí o furinho, seguro então nesse furinho, olha só, o furinho tá ali, tô segurando nele, tá? Coloco então como se fosse uma luva, mais ou menos aí na minha mão, para que eu consiga segurar bem esse chantilly na hora que eu vou depositar. Olha só, agora eu vou dando uma subidinha, porque eu já preenchi aí a parte de baixo e vou colocando aí o chantilly. Vou deixando essa parte da borda assim para fora, para que ele não fique sujo na hora de segurar, né? E olha só, você aperta, chega até a pontinha, agora eu vou depositar. Eu faço isso como uma forma de economia, não preciso utilizar o saco mesmo de confeitar, é só para depositar o chantilly. Então eu utilizo esse saquinho, ele é bem bom, ele é firme, ele não estoura, então eu consigo aí depositar de boa, tá? Porque às vezes a gente tem mais de uma coloração para colocar no bolo, então acabamos utilizando mais de um saquinho muitas vezes. Então, como forma de economia, eu utilizo mesmo esses saquinhos e fica tudo certo, tá certo? Então tá aí, vou depositando então o chantilly, tá bem hidratadinho. Coloco aí mais um pouquinho que faltou em cima, pra gente começar então o alisamento do nosso bolinho. Então eu venho com a espátula, olha só. Começo o alisamento então pela parte de cima, dou aquela niveladinha, vejo se precisa retirar alguma quantidade de chantilly, porque ele precisa estar retinho na parte de cima, e na lateral já venho logo com a espátula alisadora. Então vou aí, vou alisando, tá certo? Vai passando aí quantas vezes for necessário. E venho, tá vendo nessa parte aí onde tá faltando o chantilly? Eu venho completando. Eu completo de forma que o chantilly que eu depositar, olha aí um furinho também, já estourei ele e já venho completando. Você deixa, a parte que você for completando, você deixa um relevo de chantilly, tá? Para na hora que você for nivelar ele, passar a espátula mesmo retira o excesso e fica bem preenchidinho. Olha aí, então retiro as quinas e venho então com a espátula decorativa. Essa espátula decorativa número 10 da Lene, utilizo a parte desses dentinhos menores, faz um desenho lindo aí na lateral do bolo. Eu tenho um vídeo só de demonstração dessas espátulas que eu comprei, 2 vídeos sobre isso, você pode procurar aí no canal para você ver demonstrações de espátulas da Lene, tá? Para você escolher aí na hora que você for comprar,
você já saber o desenho que ela faz, e eu também falo da facilidade, da dificuldade que eu tenho em cada espátula, tá bom? Então, com a ajuda de uma colherzinha de sobremesa, olha só, começo então pela ponta, você deixa a colher paradinha e gira a bailarina e vai entrando com a colher fazendo espiral. Tenho aí o pó de decoração Rosé da Mago, muito lindo esse pó. Tem 10 miligramas nesse potinho, eu utilizei praticamente todo ele. Por quê? Porque eu queria fazer um glow cake. Deixar ele todinho aí no brilho, todinho bem preenchidinho. E olha só que lindo que é esse brilho, que lindo que é esse glitter. Pessoalmente é sempre mais bonito. Eu sempre falo isso nos vídeos porque eu sempre tento captar para vocês a melhor imagem. Então eu dou zoom, eu deixo com a luz natural também para vocês verem, com a luz de LED. Faço um movimento aí no bolo para tentar que vocês captem a beleza então desse glitter, tá? Mas pessoalmente é sempre mais bonito então de se ver, não tem jeito, tá bom? Olha aí que lindo que fica. Então eu dei uma primeira passadinha, agora eu volto, agora sim, preenchendo ele todinho, deixando ele todo rosinha. Então eu vejo aí que tem bastante parte esbranquiçada, mas não tem problema, a gente volta aí com glitter. Tô usando a bombinha com o caninho, porque assim ela me dá mais precisão. Eu acho que assim, dessa forma, acaba rendendo mais ainda o glitter. Mas quando você vai fazer um glow cake, não tem jeito. Você acaba utilizando bastante glitter mesmo, tá? Então isso, quando você vende o seu bolinho, você precisa colocar lá na conta, como se fosse mais um ingrediente, porque você vai utilizar um potinho praticamente todo aí para você fazer um glow cake num bolinho desse tamanho, tá bom? Então esse glitter foi R$11, então isso é o que você colocaria aí no seu orçamento para você dar para o seu cliente do gasto que você vai ter. Ou se você vai fazer para sua casa, você vai fazer aí também uma média de valor que você vai gastar no seu bolinho, você também tem que colocar aí, porque é uma parte importante aí do orçamento aí do seu bolinho, tá? E prontinho, olha só que lindo que ficou, todo preenchido. Olha lá, desliguei então a luz de LED para vocês verem a luz natural, como que fica. Estava de dia, era mais ou menos 11h30 da manhã. Então, olha só que lindo que é esse brilho. Maravilhoso, muito lindo mesmo. Ele é um rosé, tá? Ele não é um pink, um rosa mais forte, ele é um rosé aí, uma cor super diferente. Tá certo? Então tá bem preenchidinho na parte de cima, na lateral, vou pegando aí de vários ângulos para vocês poderem captar aí bastante da beleza do bolinho, tá? Olha só no giro, que lindo que fica, as nuances dele de brilho, maravilhoso, tá bom? E aí combina com N tipos aí de topper. Eu fiz assim esse topper uma coisa mais feminina, quis deixar o bolo bem feminino, com um toque aí bem gracioso, uma imagem que seja gostoso de ver, que dá aquela sensação gostosa. Então eu coloquei um sombreado. Coloquei um sombreado aí, fiz de cartonagem, sombreado aí de uma moça, né, com o vento pegando no vestido dela, segurando aí o chapéu. Tô mostrando para vocês que eu fiz aí essa moldura de provençal e eu fiz uma rosa, só que ficou muito grande. Eu errei aí na dimensão, no tamanho, então corri. Eu tinha uma outra imagem que eu tinha em mente de fazer, então eu recortei rapidinho e coloquei então esse perfume na parte da frente, tá? Porque eu estava entre o perfume e a rosa, resolvi colocar a rosa, não deu certo por causa do tamanho, então eu tive que deixar ele
de comprido aí na horizontal no bolinho, então eu peguei e coloquei então essa imagem. Fiz a árvore também aí um sombreado de árvore, coloquei então essas rosinhas, tá certo? Tudo aí recortei mesmo na tesoura, eu não tenho máquina de corte, fiz mesmo na tesoura, recortei aí com papel cartão preto, tá certo? E ficou muito lindo, olha só que delicadeza, ficou uma coisa bem glamourosa aí para um encontro de amigas, para um aniversário de uma mulher aí que de qualquer idade, pode ser uma moça, uma pessoa mais de meia idade, combina aí com vários temas de comemorações, tá bom? Então é isso, olha que lindo que ficou, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal para os próximos vídeos, deixe seu like, tá bom? Fiquem com algumas fotos. Então até o próximo vídeo, um beijo, tchau!